a vontade de Deus, que todos os homens se arrependam, aleluia, chegue ao pleno conhecimento da verdade. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. O que é, irmão? Chegar ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo diz assim: conhecereis a verdade vos libertará. Glória a Deus. Quando o homem, irmãos, conhece a verdade, ele se liberta. Se liberta de quê, irmão? Desse mundo cruel, desse mundo que é uma prisão. As pessoas andam na rua, de um lado para o outro, e dizem assim: eu sou livre. Mas, aleluia, não sabe elas que estão em uma prisão por não conhecer a verdade. O apóstolo Paulo ele diz assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam, para que não lhe resplandeçam a glória de Deus. Então, o inimigo ele colocou, irmão, um tipo de uma escama, nos olhos daqueles que não creem em Deus, para que a glória de Deus não resplandeça, na sua mente. Por isso, quando eu não era evangélico, eu lia a Bíblia em casa, que minha mãe tinha uma Bíblia antiga, mas eu não entendia, não via aqui na Bíblia a glória de Deus, não conseguia que resplandecesse sobre mim o plano, o projeto de Deus para me salvar, porque Deus tem um projeto, irmão, glorioso para salvar o homem. Deus tem um projeto, aleluia, que o homem não imagina, o homem natural não consegue entender, mas é grandioso, é uma arquitetura tremenda de Deus para chegar no coração do ser humano, Desde o jardim do Éden, quando o homem cai, Deus já tinha projetado antes, aleluia, o seu resgate, aleluia, a sua libertação. Deus já tinha prometido que não iria deixar o homem, caído eternamente, iria mandar o seu filho, um varão que nasceria da mulher, para salvar a humanidade. Mas eu quero trazer uma palavra, irmãos, está escrito no livro do profeta Amós, no capítulo 4, versículo 12, versículo 12, capítulo 4 de Amós, versículo 12, eu vou ler aqui, irmãos, o versículo 2, depois vou ler o 12, do capítulo 4 de Amós. Capítulo 4 de Amós, versículo 2, depois vou ler o versículo 12. Ele diz assim: jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com gancho, e os vossos descendentes com anzóis de pesca. Aí o 12 diz assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com o teu Deus. Somente esses dois versos para a nossa meditação nesta noite. O versículo 2, ele fala que dias estão por vir sobre vós, falando a Israel, que dias viria sobre vós em que vos levarão, com gancho, e a vossa descendência com anzóis de pesca. Era aqui, irmãos, Deus estava falando através do profeta Amós, do juízo, por causa da idolatria, por causa da obstinação de Israel. Israel tinha nesse momento, nessa época de Amós, dado as costas para Deus, tinha deixado de adorar o Senhor, tinha ali adoração a outros deuses, Era um sistema, um momento caótico da história de Israel, uma decadência tremenda,
aonde Amós começa a repreender a nação, né, através, é usado por Deus, para que eles se convertessem, para que eles se arrependessem. Amós começa a mostrar, irmãos, os pecados de Israel, começa a jogar em rosto ali as atrocidades, as perversidades que Israel praticava. Oprimia, o pobre, oprimia, aleluia, aqueles que eram mais fracos. E aí existiam ali mulheres que obrigavam os seus senhores, né, a dar o dinheiro, a tirar o dinheiro dos pobres. Eles não tinham compaixão, né? Eles transgrediram todos os mandamentos de Deus ali. Eles praticaram vários tipos, irmão, de pecado ali contra o seu Senhor, e estavam dando nas costas. E Amós, ele diz para Israel que Deus estava preparando algo, né, para ali julgar aquele povo, né, castigar aquele povo pelas atrocidades, pelas coisas ruins que eles tinham praticado, né, não iriam passar imune. Eles iriam ser punidos por Deus por causa das suas atrocidades. Eles não iriam passar ali, né, diante de Deus por inocente. Aleluia. Porque Deus não tem um culpado como o inocente. E Amós, ele é levantado nessa época para repreender Israel e dizer que dias viriam difíceis, né, sobre a nação de Israel por causa do seu pecado, por causa da sua idolatria. Mas Amós, no versículo 12, ele diz assim: porque assim te fareis, ó Israel, e porque assim te farei, prepara-te, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Uma mensagem, irmãos, um aviso, né, tremendo aqui, que Amós dá para a nação de Israel, para que houvesse ali uma preparação. Eu vejo aqui, irmãos, a misericórdia de Deus. Aleluia! Deus, pela idolatria, pelo pecado da nação, Deus podia chegar e destruir com tudo. Mas Ele não, pela sua misericórdia tão tremenda, Ele levanta um profeta. Levanta um profeta e dá uma oportunidade para a nação. Ele diz assim: prepara-te, vocês têm um encontro marcado. Deus marcou um encontro com vocês. Então prepare-se para esse encontro. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 14, versículo 11, que todos os joelhos se dobrarão perante a face do Senhor. Aleluia! E no versículo 12 ele diz assim: e cada um de nós dará conta de si mesmo. Deus iria fazer isso com Israel. O encontro de Deus com Israel era para que Israel prestasse conta do seu pecado. Era para que a nação fosse a Deus prestar conta do que eles tinham feito. E o apóstolo Paulo nos diz que cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Então, irmão, assim como Israel, ele tinha um encontro marcado com Deus, nós também temos. A igreja de Deus tem. O mundo tem, porque ele diz que todo joelho se dobrará perante a face do Senhor e toda a língua confessará. Aleluia. Então não há escapatória, irmãos. Jesus Cristo, ele vai voltar para arrebatar a sua igreja. E como é que ele vai nos encontrar? Aleluia! Será que nós vamos estar se preparando? Será que nós vamos estar apercebidos para essa vinda, para esse encontro que nós temos marcado com Jesus?
No capítulo 14 de João, ele diz assim: eu vou, mas se eu for e vos preparar lugar, aleluia, virei outra vez. Então ele marcou esse encontro conosco. Naquela Santa Ceia, ele marcou esse encontro. Porque Judas tinha saído para fazer o seu papel, né? E os discípulos ficaram angustiados. Você lê o capítulo 14, você vai ver que Jesus diz assim para eles: não se turbe o vosso coração, não fique angustiado. Na casa de meu pai tem moradas, né? Se não fosse assim, eu teria dito: pois eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Aí o encontro está marcado, irmão. Ele virá outra vez. Aleluia. E ele diz: vos levareis para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vos estarás também. Então nós temos esse encontro marcado. E para isso, irmãos, o profeta Amós, ele fala de duas palavras que me chamam muita atenção: é encontro e preparação. Preparação. Quando você marca um encontro com alguém, você não vai de qualquer jeito. Se nós tivéssemos amanhã uma entrevista de emprego, irmão, a gente não ia de qualquer jeito. O dia todo de hoje ia ser de preparação. Vou deixar aqui uma roupa passada, um sapato, o melhor, A gente escolheria o melhor que tivemos para aquela ocasião. Então haveria ali uma preparação. Aí vou deixar tudo pronto, porque amanhã eu não quero me preocupar com nada, quero me preparar para essa entrevista. Então, todo encontro, irmãos, tem uma preparação. Aleluia! Eu me lembro que quando eu estava em Pernambuco, quando tive a oportunidade de vir para São Paulo, foi uma preparação, irmãos, tremenda. Eu acho que eu passei um mês, irmão, me preparando para viajar. Eu me lembro que eu não tinha mala, eu tive que comprar. Eu me lembro que não tinha roupas assim para viajar. Eu comecei a ver que aqui era, em São Paulo, eu ia ficar na Zona Sul, e eu vi que é um lugar frio, irmão. Eu morava na beira da praia, lá é o ano todo quente, e eu pensei assim: eu vou para lá, eu só tenho roupa que eu ando na praia, bermuda, calça social, mas a calça social não pata, de frio. Eu disse: eu tenho que comprar algumas roupas de frio. Isso, irmão, faz parte da preparação, Eu tenho que comprar roupa, porque quando eu chegar lá eu vou morrer de frio se eu não tiver roupa preparada. A mesma coisa, irmão, é para ir para o céu. Se a gente não se preparar, não tiver jejum, oração, leitura da palavra de Deus, renúncia das coisas do mundo, essa é a preparação, irmão. Oh, aleluia! Eu digo sempre assim, que a gente estamos no momento de fazer a nossa mala. Aí tem crente que diz assim: no céu não entra bagagem. Irmãos, no céu é uma viagem que a gente vai fazer, tem que levar. Porque lá, como é que você vai apresentar as suas obras para Deus? A gente tem que levar as nossas obras, a gente tem que levar o que nós fizemos aqui. Então é hora de fazer para chegar lá e apresentar para Deus. Amós diz assim: prepara-te, Israel, para encontrar com o teu Deus. Israel precisava falar para Deus o que eles estavam praticando, fazendo, mostrar para Deus as suas obras. Deus iria pedir conta daquilo. E o apóstolo Paulo diz: cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. Chegar lá, irmãos,
não é assim que vai acontecer, mas fazendo aqui uma analogia, uma coisa só para simbolizar. Chega lá, Deus vai bater assim. E aí, meu filho? Abre a tua mala aí. O que é que tu tens para me apresentar? Né? Presta conta do que fizeste. Aleluia. Presta conta daquilo que você, né, praticou na terra. E aí, meu filho, aí vai chamar de um por um, irmãos. E não adianta mudar o nome aqui não, porque Deus sabe, né? Tem gente que muda, se transforma tudo, né? Tem homem que transforma o seu corpo em um corpo de mulher, muda o seu nome para nome de mulher, irmão, mas não adianta, lá Deus conhece cada um. Glória a Deus, No aleluia. dia do juízo, Deus conhece a cada um e vai chamar pelo nome. Verdade, meu Deus, aleluia. Aí tem um rapaz que diz assim, se Deus me chamar, eu não vou. Irmão, não é que Deus vai, que você não vai, que você vai. É que vai comparecer diante do Senhor. A Bíblia diz assim que o mar dará os seus mortos, o fogo dará os seus mortos, o inferno dará os seus mortos. Então não é que eu não vou, é que ele vai ser lançado diante de Deus. E aí a Bíblia diz que vai abrir-se um livro e depois abre-se outro livro. Aleluia. E aquele segundo livro é o livro da vida. E quem não for achado escrito no livro da vida, a Bíblia diz será lançado no lago de fogo. Então, precisa-se de uma preparação. Porque não adianta, irmão, eu me esconder, pegar o meu corpo e transformar ele em outro corpo. Implantar cabelo de mulher, implantar seios de mulher, e dizer, agora eu sou outra pessoa. Naquele dia Deus sabe, Deus conhece a cada um. Deus não vai deixar Aleluia. Vai ser lançado diante dele, vai ser um encontro marcado com ele, que vai se realizar naquele momento, e você que sabe como você vai se encontrar com Deus. Como que você vai fazer, como que você quer estar diante de Deus naquele momento. Aleluia. Você tem a vida toda, eu tenho a minha vida toda para me preparar. 43 anos de idade Deus me deu Glória a Deus, aleluia. para se preparar, irmão. Aí você faz a conta aí, quantos anos você tem, e esse tempo todo, como que você se preparou para encontrar com Deus? O que você fez para se preparar? Será que você renunciou? Será que você deixou os prazeres mudando e se separou, se santificou? Aleluia. Ou você preferiu viver a vida do jeito que a vida quer, do jeito que o mundo quer? O apóstolo Paulo, ele diz, cada um dará conta de si mesmo. Então, irmãos, mas nós que estamos aqui na igreja do Senhor, nós temos esse papel de orientar, de alertar, de pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não pode, ser submergida por outras ideologias, por outras falácias que tem no mundo aí. Muitos falam assim, essa verdade ela é relativa. O que é verdade para você não é para mim. Um homem estudioso, ele disse assim, ele escreveu o seu livro e ele dava aula, para muitos alunos, e ele colocou lá uma frase: a verdade ela é como um lustre pendurado numa sala, cada um vê de um ângulo. E o aluno falou assim: mas o senhor esqueceu
que o lustre, não importa do ângulo que eu veja, ele sempre vai ser lustre. Então, a verdade, ela não deixa de ser uma verdade pela forma que eu vejo. Aleluia. Ela é a verdade e ela não muda de acordo com a minha percepção. Então, é preciso que aqueles que ouvem a palavra de Deus cheguem a esse conhecimento, a esse pleno conhecimento da verdade. Porque esse encontro, irmãos, eu não quero, a gente prega, muitas pessoas pensam que a gente está atacando, julgando as pessoas e quer que as pessoas vá para o inferno. Não, irmão, a gente não quer. A gente quer que as pessoas se convertam, aceitem a Cristo, renunciem o seu pecado, né? Se afaste do mundo e venha viver uma nova vida para Deus. Paulo diz assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aleluia. Você precisa ter um novo entendimento. Precisa deixar esse entendimento de que a verdade é relativa, de que não pode ser verdade aquilo que é para mim e para você. Você precisa deixar esse entendimento e buscar, né, o entendimento da palavra de Deus. Porque Jesus Cristo, o próprio Jesus, disse assim: examinai as Escrituras, né? Porque são elas que testificam de mim, e cuidar de ter nela o caminho para a salvação. Sem examinar, irmãos, não enxerga o caminho, né? Sem um exame minucioso, um estudo minucioso da palavra de Deus, o homem ele está perdido. Até mesmo aqueles que vêm para a igreja e dizem assim: eu sou crente, mas ele não estuda a palavra de Deus. Como é que ele vai fazer a vontade de Deus? Aleluia. Ele não dá ouvido àquilo que o pregador prega, ele deixa passar e fica desprevenido, despreparado. Não vai buscar na Bíblia se é verdade ou não, não vai fazer a sua correção, como se fosse uma peneira, né? Deixa passar aquilo que não presta. A Bíblia diz assim: analisai tudo e retenha o bem, né? Então precisa que todo homem passe a fazer isso, buscar através da palavra de Deus o caminho para a salvação. Aí Pedro diz assim, na Santa Ceia, ele diz assim para Jesus: Jesus, aonde o Senhor for, eu vou contigo. E Jesus diz assim: Pedro, para onde eu vou agora, vocês não podem ir agora. Não podem me seguir agora. Aleluia. Mas depois vocês vão me seguir. Né? Ele diz assim: Pedro, depois vocês vão me seguir. Aí disse: vós sabeis qual é o caminho. Né? Aí Tomé também ainda interroga, né? E ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai está no céu. Então quem quer ir para o céu precisa analisar as palavras de Jesus, precisa estudar a palavra de Jesus. Quem quer se encontrar com Ele precisa, né, saber quem é Ele. Glória seja dado o nome santo do Senhor. Irmão, para vir para São Paulo, a gente não tinha a internet hoje como temos, né? Moderno hoje. Tinha aquele celular, um tijolão que não tinha a tela, né? Só aparecia o número que você ligava, né? Só aparecia o número e a mensagenzinha assim em cima. Não dava para pesquisar nada. O que eu tinha então eu passei a ver na televisão o que aparecia, como era, né? Para me preparar, irmãos, para não chegar lá desprevenido, para não chegar lá diante, né, da situação e dizer: eu estou perdido. Imagina chegar naquele dia no grande encontro com Deus e dizer: eu estou perdido. Isso aconteceu com Isaías, né? Ele diz assim: no ano que morreu o rei Uzia, eu vi o Senhor.
Né? Chega um momento que ele diz assim: ai meu Senhor, porque eu estou perecendo. Irmãos, pense num profeta que estava despreparado para encontrar com Deus. Quando eu leio essa passagem, no capítulo 6 do profeta Isaías, eu comparo com aquele momento em que nós vamos estar diante de Deus. Será que eu vou estar tão distante da sua presença que eu vou dizer assim: eu estou perecendo, eu estou perdido, porque vi o Senhor? Muitos vão dizer isso, irmão. Isaías ainda teve uma oportunidade, porque o anjo, ele voou com a brasa viva, tocou os seus lábios. Deus estava ali com um propósito na vida de Isaías, purificar os seus lábios, para que ele pudesse pregar a mensagem poderosa, falar de Jesus. E o nosso encontro, irmãos, com Deus, Deus também tem um propósito. Aleluia! Só que não é o propósito que tinha com Isaías. É o propósito para a decisão. Se nós vamos para o céu ou para o inferno. Ele vai julgar a nossa iniquidade, o nosso pecado, e vai ver: será que você se arrependeu? Será que você se preparou? Será que o sacrifício de Jesus foi suficiente para você? Foi suficiente, mas você não deu valor. E aí, irmão, será momentos tenebrosos para aqueles que não foi contado no livro da vida. Um grande encontro, irmãos, com o Senhor está marcado. Um grande encontro, aleluia, com o nosso Deus está marcado. Aleluia! Jesus diz assim: ninguém sabe o dia nem a hora. O profeta Amós, ele diz assim: virá dias, sobre vós. Ele não diz o dia também nem a hora que Deus viria cobrar a nação de Israel. Ele diz: virá dias sobre vós, em que vos levarão com anzóis, com ganchos, a vossa descendência com anzóis. Aleluia. Irmãos, que situação! A nação toda no pecado. E agora o profeta se levanta e diz assim, que Deus estava preparando um dia para prestação de conta. Glória a Deus. Aí se levanta várias pessoas, irmãos, contra o profeta Amós. Tem gente que quer até que ele vá embora. Diz assim: vai pregar no teu lugar. Aqui não é lugar para você pregar. Mas se você for ler o capítulo 7, irmão, você vai ver que aqueles que se levantaram contra Amós, eles pagaram, o castigo foi pior sobre a vida deles. Muitas vezes alguém que ouve a palavra de Deus, começa a xingar, a dizer: esses crentes que não param de falar. Uma vez eu fazia parte de uma igreja, irmãos, que tinha um vizinho lá. Ele era da Holanda, ele não falava português, mas a esposa dele falava. Então ele pediu para a esposa dele ir lá na igreja e dizer para a gente baixar o som. Eu falei com o pastor disse: baixa um pouquinho aí. E baixamos o som. No outro dia, eu estava lá no culto de jovem, dirigindo, e ele pegou o carro, irmãos. Eu me lembro como se eu estou vendo o carro dele vindo. Ele mirou de frente para a igreja e veio numa velocidade. Aí ele vem, eu falei assim: ele vai entrar na igreja. Eu num púlpito assim, dirigindo o culto, e eu vendo aquele farol alto. Quando chegou
pertinho da calçada, ele deu um cavalo de pau assim, e voltou. E ficou xingando assim, falando na língua dele lá. Eu continuei o culto. Aí baixei o som um pouquinho, eu disse que talvez ele queira aqui, né, descansar. Aí quando foi no outro dia, irmão, estava passando um bloco de carnaval, que lá tem essas coisas, um trio elétrico. E quando eu olhei que está lá, aquele holandês pulando atrás do trio elétrico. Eu disse, ele se incomoda com uma caixinha dessa, um trio elétrico, ele vai pular atrás. Então, eu quero dizer, irmãos, tem gente que fica xingando quando você está pregando Aleluia. o Evangelho. Mas para as coisas do mundo, né, eles se alegram. Eles fazem festa, correm atrás, pulam, gritam. Né? Pulam, gritam, correm atrás, faz festa. Aí eu falei, eu não vou baixar mais não. Quando ele vier falar, a mulher vier falar, eu digo, manda ele baixar o trio elétrico também. Mas ele não foi reclamar mais não. Depois desse tempo assim, ele se mudou de lá, né? E eu não vi falar mais não. Mas era complicado, irmãos. Toda hora ele estava, né, querendo aprontar na igreja. As irmãs, quando iam para o ciclo de oração, teve um testemunho lá, né, que a esposa dele falou que ele foi jogar xixi, irmão, dentro da igreja. E a esposa dele chegou lá chamando as irmãs para orar, porque ele estava com uma dor no braço, que ele foi pegar o balde para jogar lá dentro, deu uma dor no braço dele. Para você ver, irmão, aquele que se levanta contra Deus, né, foi mexer com quem não devia. As irmãs orando, Aleluia. ele achou que as irmãs estavam sozinhas. Não estava ali achando, não percebia, né, que as irmãs não estavam sozinhas, mas estavam falando com Deus. Então, irmãos, é complicado. Tem muitos que se levantam, que fazem festa com as coisas, com os barulhos do mundo, mas se incomoda quando estamos pregando a palavra de Deus, né? Mas quem se levanta, quem xinga, quem não quer saber, eu sempre falo que vai ser como aquele homem rico, que Jesus disse que ele morreu e foi encontrado no Hades, e agora ele está arrependido. E ele olha para longe e vê Abraão e Lázaro, que era o mendigo, que vivia comendo das migalhas que caía da sua mesa, estava no seio de Abraão descansando agora. E Jesus faz a comparação. Aquele homem começa a chamar para Abraão, né? Certamente era conhecedor da lei, porque chamou Abraão de pai. E agora começa a querer se arrepender, mas não tem mais oportunidade. Ele diz, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e venha refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Abraão disse, não, você já teve sua oportunidade. Sua oportunidade é lá na terra. Tem Moisés e tem os profetas lá, os escritos de Moisés e os profetas. Não deu ouvido, agora está aí sofrendo. E naquele dia vai ser assim, irmãos. Muitos vão chegar naquela hora e dizer assim, e agora? Aquilo que o irmão estava falando é verdade. Aqueles que xingam hoje, aqueles que se levantam contra a obra de Deus, vai chegar naquele dia, se não se arrepender, vai dizer, e agora? Que o que o irmão falou é verdade. Eu estou atormentado aqui, nesse lugar. Aleluia. E muitos irmãos que falavam, que pregavam, estão lá descansando, enquanto eu estou aqui. E muitos vão olhar assim e dizer, o meu dinheiro agora não pode
fazer nada por mim. Aquele homem, ele agora quer uma gota d'água, irmão, porque se molhar a ponta do dedo, só vai pegar uma gota d'água. E a Bíblia diz que ele era riquíssimo, mas não podia comprar. Agora está lá num lugar de tormenta, não pode comprar. Ficou no caixa e todo o seu dinheiro. É que nem muitos hoje estão juntando, né? Juntando em caixa, poupança. E naquele dia vai ficar no caixa. Não vai ter como comprar nada. Vai querer usar para comprar salvação? Não dá. Porque dinheiro lá não tem valor. Dinheiro para Deus, irmãos, naquele momento em que tudo se acabar, em que nós se encontrarmos com Ele, não vai ter mais valor. Ali não vai ter mais pobre nem rico. Glória a Deus, aleluia. Ali não vai ter mais presidente nem mendigo. Todos serão iguais. Aleluia. Ali não tem nem milionário, né? Nem miserável. Todos estarão, irmão, no mesmo patamar para ser julgado. Hoje alguém pode passar por você e desprezar, né? E nem hoje eu passei por uma situação, irmão, eu estava vindo, né, na passarela ali, e eu vindo normal, né, com a roupa do serviço estava um pouco suja. Aí estava vindo, desceu uma mulher do ônibus e foi subir a passarela. E eu vi como ela ficou olhando por baixo assim e se saindo, né? Acho que achando que eu ia assaltar alguma coisa. As pessoas fazem isso, irmãos. Desprezam do jeito que você é, né? Se esquivam. Mas naquele dia elas vão ter que ficar diante de Deus, num patamar de igualdade comigo e com você. E se o nome não foi contado no livro da vida, aí será pior. Imagina, aqueles que andam bonitinho, limpinho, né? Em carro importado, ser jogado num lugar de tormenta. E aqueles que lutou a vida toda, trabalhou, mas não conseguiu algo, uma riqueza, né, grande na terra, vai estar no descanso, no paraíso. É igual Lázaro e o rico, né? Então é um encontro, irmãos, que vai ser para fazer essa decisão: se você vai para o lugar que Lázaro foi, ou se você vai para o lugar que o rico foi. Mas a decisão não vai ser feita naquele momento. Ali só vai haver a separação. Porque a decisão é aqui na terra. Aleluia. É. Você quem sabe. Essa decisão não é nem Deus que vai fazer. É você, eu e você. É eu e você que faz essa decisão. Para onde nós queremos ir? Depois do encontro, para onde nós vamos ser encaminhados? Glória seja dada o nome santo do Senhor. Tem a preparação, tem o encontro. Aí agora tem depois do encontro. Aleluia. O que vai acontecer? Depois do encontro, onde nós vamos se achar? Então, irmão, é uma reflexão que eu trago nessa noite para nós também e para aqueles que nos escutam que ainda não fizeram a sua decisão, né? Depois desse encontro que você tem marcado com o Senhor, aonde você vai se achar? Aonde você vai estar? Aí ele diz assim: não orai para que quando o Senhor voltar, vos sejam achados de pé. Porque, irmão, se estiver prostrado, no pecado, aí a coisa vai ficar difícil. Aí a coisa vai ficar feia para o meu e para o teu lado. Aleluia.
né? Mas o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele tem sustentado a sua igreja até hoje para anunciar a sua palavra. E Ele quer que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade. Quer que todo homem seja salvo e venha ao conhecimento da verdade. Porque a verdade liberta. Talvez hoje, irmãos, estamos vivendo um tempo em que estamos vendo um evangelho vendido. Muitos venderam o evangelho, né? Como Acabe queria comprar a vinha de Nabote. Nabote não vendeu, né? Mas tem muitos que já venderam a sua vinha. Você vê aí na internet um evangelho vendido sendo pregado. Por que eu digo vendido, irmãos? Porque as redes sociais compraram. Você só fala o que elas querem. O que Acabe queria? Queria comprar a vinha de Nabote para transformar em uma horta. Vê, irmãos, trazendo para hoje, que as redes sociais fizeram. Você prega, mas você prega do jeito que eu quero. Se falar a verdade aqui, a gente derruba a live, a gente tira o canal. Então é um evangelho vendido, irmão. Por isso que eu não me envolvo com esses, muitos pregadores aí ficam querendo te enrolar, te enganar, né? Então por isso que eu sempre dou esse conselho toda vez que eu prego: examinar as escrituras. Aleluia! Examinar as escrituras, porque são elas que testificam de Jesus Cristo, e cuidar e ter nela o caminho para a salvação. Amém, irmãos? Que nós possamos ser verdadeiros examinadores da Escritura Sagrada, não da internet, mas da palavra de Deus. Aleluia! Da palavra que salva, que liberta o homem. Palavra da verdade, irmãos. Palavra completa, não palavra vendida, pregada pela metade. Pregador que só prega a bênção, só diz que Deus vai te abençoar, só diz que Deus, só diz que dias melhores virão. Aí você olha para Amós diz assim: virá dias difíceis sobre vós. Aí você entra numa live daquela e o pregador está só dizendo: Deus vai te abençoar, dias melhores virão. Aí o melhor de Deus ainda está, irmão, o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, irmãos. O melhor de Deus é Cristo. Tem coisa melhor, irmão, do que a salvação que Cristo trouxe para nós? O melhor de Deus é Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar cada um, irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, glória a Deus. Eu quero encerrar.